Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no nosso canal para falarmos sobre justiça social. E hoje vou tocar em mais um ponto polêmico para muitas pessoas, não para mim. A questão do feminismo no mundo. Veja bem, até alguns anos eu acreditava que as feministas, elas eram as mulheres, era representado pelas mulheres que procuram seus direitos, que procuram também as suas oportunidades igual por igual, que procuram ser tratados com dignidade pela sociedade, que a gente sabe que é machista. Porém, isso não é muito verdade. A maioria das feministas não representa os interesses das mulheres, elas representam alguns interesses seus. É como se fosse um grupo entre as mulheres, porque eu não vejo nenhuma feminista aí lutando pelas condições iguais de trabalho. Eu não vejo as feministas falando na questão da família, na questão da violência doméstica, as feministas também não falam, mas muitos outros casos, alguns até também, como esse que você está agora, que é interessante, só que elas desrespeitam uma coisa que é interessante. Quando uma pessoa ela é culpada por um crime e essa pessoa não foge do crime e paga esse crime, no momento que a pessoa paga, ela não tem mais nenhuma conduta, nada para dever à sociedade. Ela já pagou o seu crime. Então, essa pessoa ela tem que ser dada a oportunidade de viver normalmente. E isso é exatamente o que aconteceu com o atleta que está agora na Olimpíada da Holanda, em que em 2016, ou foi antes de 2016, ele foi condenado por ele estuprar uma menina que era menor de idade. Então ele foi sentenciado a 4 anos de prisão, tal, pagou sua pena. Só que naquele período, veja bem, foi estupro porque mesmo sendo um relacionamento que poderia ser consensual, não foi consensual porque a menina não tinha idade. Mas não foi nada doloroso, nada em termos dele chegar a atacar. Então é um outro tipo de estupro. Ele era também novo, né? É um outro tipo que precisa pagar, mas que é diferente, por exemplo, do caso do Robinho. Só que a maioria das feministas nem toca no assunto. É mais ou menos parecido com o caso do Daniel Alves. O Daniel Alves tem algumas coisinhas ali que faltou ser explicado, mas também ele é culpado, certo? E com muitos outros casos, mas nesse caso, como se trata de um grande evento, as feministas aparecem. Elas aparecem e a partir daí fazem questão de ir para o jogo do cara, já que era uma dupla também, né, do vôlei de praia. Mas é interessante que em outros eventos anteriores de menor repercussão, que não teve essa parte, não é uma Olimpíada, ninguém foi lá criticar. Então aproveitaram um grande momento para fazer esse barulho todo de novo. Então, quer dizer, o cara já pediu para não ficar na Vila Olímpica, já está separado, está jogando numa boa, perdeu agora, mas continua, né? Perdeu para a Itália. Mas o que eu quero mostrar é exatamente isso. O erro, ele predomina dessa vez agora, já que ele já pagou a sua dívida, por essas pessoas que dizem que ele não deveria estar lá porque muita gente se sente desconfortável, a dor é grande de quem? A menina não teve dor nenhuma porque entre eles foi normal. O único problema que houve, e termina sendo grave também pela justiça, é porque eles manteram relações sexuais e ela não podia por causa da idade. Mas ele não forçou nada, marcou tudo mais, é claro que ele é responsável. Eu estou dizendo que o caso não tem essa dor, essa coisa. Poderia ter sim, se ela tivesse engravidado. Aí a coisa mudava, mas não. O que eu quero dizer é que de uma situação, por isso que até a pena dele foi branda, né? Porque 4 anos nesse caso foi branda. Se fosse um estupro, como acontece muito aqui no Brasil, em que padrasto, pessoas mesmo pega, leva e tudo mais para determinado local e estupro, é completamente diferente. Então, o que eu quero dizer é que, mais uma vez, eu vejo esse caso de feministas falando de algo, lutando por algo que não faz sentido. Ele já pagou a pena dele, então não precisa mais ser massacrado por isso. Eu vejo elas também defender, por exemplo, o caso de garotas trans que estão na modalidade feminina e que a maioria das mulheres, inclusive as jogadoras, são contra porque sabe que biologicamente é um homem que está ali com a força de um homem.
Afinal de contas, se ela tomasse hormônio, se ela perdesse toda a força, ela também não ia ser atleta, certo? E esse caso, as mulheres não querem. Eu vejo também o aborto escancarado, que as verdadeiras mulheres, mãe de família, não gosto de falar a palavra família tradicional, porque a gente já sabe que foi muito colocado de forma pejorativa, também de forma errada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a maioria das famílias não luta também por o aborto escancarado, e sim pelo que já está na lei, que seria aborto em caso de risco de vida da mãe, aborto em caso de problema de má formação do cérebro do próprio bebê, que a gente sabe que não vai ter como ele continuar a viver, e em questão de estupro. Então, se já existem esses três, que é o principal, o resto é tomar cuidado. A gente não luta. A maioria das mulheres não está aí lutando pela negação aos abortos. E sim, as feministas, as irresponsáveis que não querem fazer do seu corpo o que bem entendem, mas que também não estão nem aí para se precaver. Então, esse é um fato que eu estou colocando, e para mostrar bem claro que a mulher precisa ser feminina, não necessariamente feminista. Por hoje é só e até a próxima.